Olá, bom dia, bem-vindo à Every Nation Lisboa. Estamos aqui para orar a Deus e fazer discípulos e somos muito felizes para ter vocês conosco hoje. Hoje vamos falar sobre entendendo o Evangelho, mas antes disso, vamos orar. Vamos orar junto em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigada por esse dia, obrigada por mais um culto, mais um tempo que podemos falar sobre Ti. Ora, Deus, que você lidera tudo o que estamos fazendo aqui. Que seu Espírito Santo vem e vem com o poder dele e vem renovar cada um de nós que está escutando, nos enchendo com o poder dele para não só entender o Evangelho, mas também compartilhar o Evangelho com as pessoas ao nosso redor, em palavras, em ações, com amor. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem um pedido de oração, você pode mandar isso para a nossa caixa de mensagens aqui no Facebook mesmo ou no website www.everynationlisboa.org e nós fala de onde que vocês estão assistindo, coloca aqui embaixo, fala oi, coloca amém se você orou juntos, sempre bom ter um senso de estar juntos com outras pessoas. E por isso, depois do culto tem o café online, onde você pode participar no ligação de Zoom, em qual que podemos falar um pouquinho mais sobre o que foi pregado, conhecer um e outro um pouquinho mais. Estamos te esperando lá, mas primeiramente vamos lá para culto, para a pregação de hoje. Olá, pessoal, muito bom dia para ti, meu amigo. Bem-vindo ao Plantio de Igreja da Every Nation Lisboa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na Igreja Every Nation Lisboa. E como eu falei na semana passada, hoje nós temos um culto separado da nossa série Liderando como Jesus. Hoje eu quero falar sobre entendendo o Evangelho. É algo muito simples que eu vou trazer hoje para vocês. Eu creio que os próximos 20, 25 minutos vão ser de um valoroso, precioso tempo para você. Eu creio que você realmente vai entender o que é o Evangelho, sem burocracia, sem muito blá, blá, blá. Eu vou falar para você o que o Evangelho é realmente. E eu estou fazendo esse culto porque muitas pessoas me perguntam o que é o Evangelho? O que é isso? Por que as pessoas falam do Evangelho? Por que existem pastores? Né? Por que existem discípulos? Que mensagem é essa? É muito importante lembrar que nós, muitas vezes, né, ao redor do mundo, celebramos o nascimento de Jesus. Mas é hipocrisia nós não celebrarmos a mensagem de Jesus. Essas duas coisas entram em conflito. Se você celebra apenas o nascimento de Jesus, mas não celebra a sua mensagem. Na verdade, é sobre as boas novas, sobre o evangelho que eu quero falar hoje. Mas antes de começar, uma breve oração. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui novamente com os meus amigos nessa comunidade online. Usa-me, Senhor, para trazer a tua mensagem hoje, aquilo que você quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu vou falar sobre entendendo o evangelho, porque essa mensagem também me impactou. Quando eu tinha 23 para 24 anos, eu recebi essa mensagem pela primeira vez. Eu ouvi essa mensagem pela primeira vez e ela me mudou a minha vida completamente. E eu creio que pode mudar a sua também. Então vamos lá, sem delongas, vamos entender o Evangelho. O Evangelho, meus amigos, significa literalmente boas novas. Fala sobre o fato de que o Deus da criação agiu em favor da humanidade. Que Deus se preocupa com nossa crise de dor e nos oferece ajuda agora e na eternidade. Ao abraçar essas verdades, a verdade dessas palavras que eu disse, elas vão alterar o seu destino e a sua vida. Nosso mundo continua a definhar devido ao impacto do mal. Isso é sem debate. Nós sabemos que o mundo cada vez mais está indo de mal a pior. Muitas guerras, o Covid agora, por exemplo, nós conseguimos perceber que existe algo de muito errado no mundo. E eu gosto de citar uma pergunta que fizeram para um astrônomo. Perguntaram a ele, será que vai ter guerras em Marte? E o astrônomo falou, se nós não resolvermos as nossas guerras no nosso planeta, com certeza, se chegarmos em Marte, vai ter guerra também. Então, sem debate, o mundo, é muito fácil ver que o mundo está definhando devido ao mal.
Furacões e tempestades podem danificar nossas propriedades e às vezes ameaçar nossas vidas, mas o mal humano destrói as nossas almas. O Evangelho, meus amigos, revela a cura definitiva para esse problema. Um coração transformado. A cura definitiva para esse problema do mal humano é um coração transformado. É por isso que é direito de todos ouvir a mensagem do Evangelho. Então, é direito seu ouvir essa mensagem. Qualquer pessoa que entenda as implicações surpreendentes do Evangelho ficará maravilhada e com gratidão. Existem milhões de razões para ser grato por aquilo que Deus fez. Então, vamos entender um pouquinho mais o que realmente Deus fez. O Evangelho, meus amigos, ele fala que Deus se tornou homem em Jesus Cristo. Primeira coisa para a gente focar: Deus se tornou homem em Jesus Cristo. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele morreu em nosso lugar. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, provando ser o Filho de Deus e oferecendo o presente da salvação e o perdão dos pecados a todos que se arrependem e creem nele. Eu sei que parece muito o que eu falei agora, parece muito complexo, mas eu já vou tornar isso muito simples para você nos próximos passos. O Evangelho, meus amigos, o Evangelho conta a história real do evento mais importante e monumental da história humana. Uma vez que você entende que o Criador do universo, né, veio em forma humana, ele tornou-se um humano em Jesus Cristo. Essa é a melhor notícia que eu creio que você pode existir. Qualquer um pode ouvir outras notícias, mas eu creio que essa notícia é uma das maiores e melhores. O Criador do universo tornou-se humano na forma de Jesus Cristo. Ele não é aquele Deus distante, aquele Deus separado de nós, aquele Deus que fica longe, orando a tragédia humana. Não, muito pelo contrário. Ele veio até nós, ele sabe o que é o sofrimento humano, porque ele foi um ser humano. Ele foi um ser humano em Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos bombardeados com notícias de 24 horas, né? Sabe? Notícia de última hora, aconteceu tal coisa. Notícia de última hora, tal evento aconteceu. Mas nenhuma notícia chega aos pés dessa que eu falei agora. O Evangelho fala sobre um evento maravilhoso que afeta a nossa vida hoje e na eternidade. Deus se fez homem em Jesus Cristo. A primeira coisa para a gente pensar hoje é essa: Deus se fez homem em Jesus Cristo. A história nos diz que Jesus existiu. Nenhum historiador sério vai negar a existência de Jesus como uma pessoa que existiu na história. Negar que Jesus existiu na história seria a mesma coisa que negar que Nero ou Júlio César também não existiu. Nenhum historiador sério vai dizer que Jesus não existiu. Então, Jesus foi uma pessoa que existiu. Ele falou com autoridade divina, fez sinais e maravilhas, curou pessoas, andou sobre as águas. Ele acalmou tempestades, como eu falei. Ele demonstrou que Deus havia assumido a forma humana em Cristo Jesus por todas essas coisas, por todos esses milagres que ele realizou. Mas não só isso, meus amigos. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Sabe essa frase, ninguém é perfeito? Eu creio que em todas as culturas essa frase existe. Todo mundo pode dizer, eu não sou perfeito, por isso que eu tenho alguns erros. Né? Para nós, humanidade, né? Para nós que pecamos, nós conseguimos dizer, ninguém é perfeito, nós cometemos erros. Mas essa regra, ela não se aplica a Jesus Cristo. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido, sem nenhum pecado. A Escritura diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus Cristo é o único que viveu de uma forma perfeita durante toda a sua vida na Terra. Ele violou muitas tradições religiosas da sua época, mas nunca quebrou a lei moral de Deus. Então, meus amigos, sua vida sem pecado foi tão importante para sua morte na cruz. Foi escrito, porque Deus fez aquele que não conheceu o pecado ser pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justos perante a Deus. E justiça significa estar de acordo com Deus. Isso significa que podemos hoje entrar na presença de Deus sem medo, sem vergonha e sem condenação. Ele viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido pela fé.
E nós hoje, nós recebemos os méritos dessa vida perfeita de Jesus. Ganhamos através da obediência daquilo que Jesus fez na cruz. A terceira coisa que eu quero falar hoje para vocês é que ele morreu a morte que deveríamos ter morrido em nosso lugar. Sabe, meus amigos, o pecado, quando o pecado entrou na humanidade, ele causou uma destruição gigantesca. Não é apenas fazer certo ou errado. O pecado nos separou de Deus, nos tornou totalmente afastados de Deus. Então, a lei moral de Deus já não estava tão dentro dos nossos corações, já não está tão dentro dos nossos corações. Jesus Cristo morreu para que esse afastamento, esse relacionamento que foi quebrado, pudesse ser restaurado novamente. Ele morreu em nosso lugar. E, meus amigos, todo mundo clama por justiça nos últimos dias. Todo mundo clama por justiça, porque nós sabemos que o mal afeta as nossas vidas. Se não houver consequências por infringir uma lei, na verdade, essa lei não existe. Então, existe uma consequência por pecar. Existe uma consequência pelo pecado. Como eu falei antes, esse afastamento de Deus. Deus é santo e o pecado não pode chegar até ele. Mas Deus, como eu falei no início, ele não ficou só olhando o desastre humano. Ele veio na forma de Jesus Cristo e morreu em nosso lugar. O castigo que era para ser nosso estava agora sobre Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que hoje nós conseguimos ir novamente até Deus sem medo, sem vergonha. Você pode ser o maior pecador do mundo e se você for olhar nos evangelhos, você vai ver que Jesus, quando estava na cruz, virou-se para um ladrão e disse: você vai estar comigo hoje no paraíso. Ele viu esse homem com todos os seus pecados, mas mesmo assim ofereceu o perdão. Então, ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele morreu em nosso lugar. O evangelho, meus amigos, também fala que 3 dias depois, ele ressuscitou da morte, provando que ele é o Filho de Deus. 3 dias depois, ele ressuscitou da morte, provando que ele é o Filho de Deus. Depois da morte de Jesus na cruz, não é de se admirar que os seus seguidores ficaram surpresos ao saber que ele estava vivo, né? Um grupo de mulheres chegou até os seguidores de Jesus, né? Pedro, Tiago, João, Tomé, e falou: ó, ele está vivo. E eles realmente não acreditaram nessa proclamação que essas mulheres fizeram, que o túmulo estava vazio. Mas então ele apareceu para todos eles. As escrituras dizem que eles o adoraram. E se você for ver a tradição judaica, você vai perceber que não era possível adorar uma pessoa, era quebrar a lei. Se você adorasse alguém, dissesse: ó, eu adoro você. Adorar uma pessoa era quebrar a lei de Deus, porque só Deus é digno de ser adorado. Então, ao fazer isso, seus discípulos mostraram que ele era realmente Deus, porque só poderiam adorar a Deus. Ele ressuscitou, mostrou-se aos seus discípulos, não somente a um, mas a um monte deles, para quebrar aquela história de alucinação. Você sabe que uma pessoa pode ter uma alucinação, ou seja, ver algo, mas um grupo de pessoas, é impossível um grupo de pessoas ter uma alucinação e ver a mesma coisa, entendeu? Então, Jesus Cristo, os seguidores de Jesus não estavam tendo uma alucinação quando viram Jesus Cristo. Eles estavam vendo o Cristo ressurreto. Ele realmente ressuscitou. Né? Muitas pessoas dizem: ah, mas de repente ele não morreu. Meus amigos, Cristo suportou a cruz romana, uma das formas mais cruéis de execução. Antes disso, ele levou 39 chibatadas que arrancavam pele do seu corpo. Você sabe, você vai perder muito sangue se isso acontecer. Não além disso, ele caminhou com uma cruz extremamente pesada em suas costas até o seu local de crucificação. Então, ele realmente, medicamente, estava morto quando ele foi para aquela tumba. Ele não apenas estava meio morto e depois saiu andando. Ele definitivamente estava morto. Meus amigos, o Evangelho diz que ele oferece o presente da salvação e do perdão dos pecados a todos que se arrependem e creem nele. Essa é uma das coisas mais maravilhosas ao entender o Evangelho. Ele oferece o presente da salvação e o perdão dos pecados. Sua morte e ressurreição forneceram
os magníficos dons da salvação e dos nossos pecados. Não apenas recebemos perdão dos pecados, mas também somos libertos do poder da injustiça e das suas consequências. Arrependimento significa dar a volta. Bem simples falando com você, arrependimento significa dar a volta. Você estava indo para um caminho de injustiça e maldade e você vira, você apenas gira para o outro lado. Agora um caminho de luz, de justiça e de santidade. Arrepender-se é virar, tocar o seu caminho. E nesse momento eu gostaria de dizer para ti que quando eu tinha 23 ou 24 anos, ao receber essa mensagem, alguém falar que mesmo que eu fosse a única pessoa nesse planeta, Jesus haveria de vir e morrer em meu lugar para que eu pudesse de novo voltar ao Pai. Olhe bem, meus amigos, olhe bem quão grande é isso. Mesmo que eu fosse a única pessoa no mundo, ele viria e morreria por mim, porque ele quer, Deus quer que nós tenhamos novamente esse relacionamento com ele. E lá, nos meus 23, 24 anos, ao ouvir essa mensagem, eu criei que ele realmente era o Cristo e minha vida mudou completamente. Hoje, eu creio que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Realmente ouvir a mensagem do Evangelho, entender o Evangelho, entender que ele veio na forma de Jesus Cristo, viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido, morreu em meu lugar, 3 dias ressuscitou e oferece perdão para todos os pecados, sabe? É muito fácil perceber que todos nós já erramos na vida. Alguma vez, quando você era criança, você já mentiu? Só aí você já haveria ter pecado. Você já deveria ter pecado. Então, todos nós sabemos que nós cometemos erros, inveja, cobiça, egoísmo. Todos nós sabemos que pecamos. E quando Jesus vem e oferece o presente da salvação, ou seja, vocês não vão mais morrer, né? Não vão mais estar separados de Deus, porque isso é morte eterna, estar eternamente, espiritualmente separado de Deus, né? Viver uma eternidade separada do Criador da vida, viver uma eternidade sem felicidade, sem alegria, sem vida. Isso é morte espiritual. É disso que Jesus nos salvou, né? E oferecendo perdão para os nossos pecados. Sabe, quando Jesus nos perdoa, quando ele perdoa tudo que a gente fez no nosso passado, né? Como eu falei, eu aceitei essa mensagem com 23 a 24, mas eu tive uma história até esses 23 e 24 anos. Eu tive uma história de vergonha, de receber bullying na escola, de fazer coisas erradas, de machucar pessoas e ser machucado por pessoas, sabe? Quando Deus me ofereceu o perdão, eu disse, olha, eu não mais lembro disso. Eu não mais lembro desses pecados que tu cometeste, e eu agora te perdoo para você ter uma nova vida. Jesus Cristo nos chamaria de novos nascidos, nascidos de novo. O Evangelho diz que se alguém está em Cristo, esta é uma nova criação. O velho já passou e eis que tudo novo se fez. Isso está lá na Bíblia, em 2 Coríntios 5, 7. Então, não mais aquela história que eu tinha de 23, 24 anos. Agora iniciou uma nova história. E nos últimos anos eu tenho visto como essa história tem sido nova. Como Deus realmente me ofereceu um novo restart, um novo começo para a minha vida. Imagine você hoje, podendo começar do zero de novo, podendo começar uma vida em que você sabe o valor que tem e por isso valoriza as outras pessoas. Uma vida em que você sabe que o Criador do Universo veio na forma de Jesus Cristo somente para você. Mesmo que você fosse a única pessoa nesse planeta, ele teria vindo apenas para você. E lembrando que o relato histórico de que Jesus Cristo existiu e morreu é a grande evidência para nós. Eu sempre falo que nós não cremos em Jesus Cristo pela falta de evidência histórica. Muito pelo contrário, nós cremos por todas as evidências que nós conseguimos ter no texto bíblico. Não existe essa história de fé. Você crê porque você tem uma fé cega, né? Não tem, com algumas pessoas, eu não sou parvo, né? Eu não sou parvo, não sou estúpido de crer que alguém um dia morreu e ressuscitou. Meus amigos, nós cremos pelas evidências históricas de que Jesus existiu, daquilo que ele fez, das pessoas que o seguiram, né? Não é um absurdo crer na mensagem do Evangelho. Essa promessa de um novo nascimento é impressionante. E não é só vista na minha vida, na vida de várias outras pessoas. Como eu falei, significa que Cristo ocupou o seu lugar de direito em nosso coração e nos fez novas pessoas. Agora nós temos um novo poder operando dentro de nós, né, que nos capacita a ter uma vida santa. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, não vai pecar novamente, mas significa que a gente tem o poder para vencer o pecado.
A gente agora, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ganhou um poder dentro de nós que diz assim: eu não quero mais pecar. Eu não quero mais fazer isso errado e eu tenho o poder para não fazer. Né? Antes eu não tinha esse poder, eu apenas festejava e maltratava pessoas e fazia o que não era certo, era egoísta, era cobiçador, era alguém que realmente merecia estar longe de Deus por tudo que eu havia feito. Mas Deus veio, em Jesus Cristo me salvou. Meus amigos, a sexta coisa que quero dizer para vocês, para que você possa entender o Evangelho, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Como eu falei, não pereça, não tenha separação eterna de Deus, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todos aqueles que creem no seu nome não pereçam, mas tenham a vida eterna, meus amigos. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Vida eterna. Ele veio para nos restaurar junto com o Pai. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, e agora, Elvis? E agora, o que eu faço depois de ouvir essa mensagem? Aqui está uma pequena oração que você pode fazer, que vai te ajudar a dar um próximo passo, a tornar-se um seguidor de Jesus. Porque quando você crê que Jesus veio e morreu no teu lugar, ele te chama de discípulo, ou seja, um pequeno cristão, um pequeno seguidor de Jesus Cristo. Você agora virou-se da sua... sabe aquele caminho de injustiça que você tinha, que você achava que você poderia salvar a si mesmo? E muitas religiões acham que você pode salvar a si mesmo com suas boas obras. Meus amigos, não é sobre ir para o céu por ser bom ou mal. Não. As pessoas vão para o céu se elas estão reconectadas novamente com Deus ou não. Não é sobre ser bom ou mal. É sobre receber Jesus Cristo e estar conectado com Deus novamente. Então, uma pequena oração que você pode fazer é essa. Porque a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, ore junto comigo. Se você ouviu essa mensagem pela primeira vez, ore essa pequena oração junto comigo. Pai do céu, obrigado pelo seu amor por mim. Eu estou realmente pasmo com a realidade do que você fez por mim, a morte de Jesus na cruz. Eu realmente sinto muito por meus pecados e reconheço profundamente que não mereço sua misericórdia. Coloco o peso da minha confiança somente em Cristo para a minha salvação. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Você é o Senhor da criação. E agora, meu Senhor e Salvador. Acredito que você ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição significa que minha fé está ancorada na verdade. Quero viver minha vida agora baseando-me na verdade, à luz da sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus amigos, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te ajudar a seguir a Cristo, a descobrir o destino que Deus te deu. Porque todos nós temos um destino e um propósito. Ninguém nasce por acidente. O Criador do universo criou esse planeta maravilhoso, criou tudo nos mínimos detalhes. Ele não deixaria você fora. Ele criou você nos mínimos detalhes para um propósito. Você tem um propósito aqui nessa terra, você tem algo específico a fazer, porque ele cria tudo com um propósito específico. Então, você não é um acidente, meus amigos. Você não é um acidente, meu amigo. Pense bem. Você pode ter sido... algumas pessoas podem ter tarjado você de várias coisas, colocado etiquetas em você, dizer que você é burro, imbecil, estúpido, que não consegue fazer alguma coisa, mas eu quero dizer para você que você tem valor. Deus viria para morrer no seu lugar, mesmo que você fosse a única pessoa nesse planeta. Você tem valor, meu amigo. Então, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te dizer que existem muitos livros e materiais encorajadores disponíveis para te ajudar a crescer nesse novo destino. Existem tantas pessoas que, assim como você, fizeram essa oração pela primeira vez. Eu sou uma delas, que quando eu tinha 23, 24 anos, eu fiz essa primeira oração. Eu gostaria que você se conectasse conosco no nosso café online, que vai acontecer daqui a pouco. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você compartilhasse conosco isso. Compartilhasse comigo que essa mensagem, como essa mensagem impactou o seu coração. Meu amigo, eu tenho a te dizer, a decisão por Jesus Cristo, a decisão por realmente entender que Jesus veio para morrer na cruz por ti, é uma das maiores decisões que você pode fazer na sua vida. Ela vai transformar a sua vida
em 360 graus, vai mudar totalmente sua vida. É realmente nascer de novo, ter uma nova vida. Então, fique conosco, o link já está aqui na descrição e eu creio que essa mensagem não é somente para você que está me ouvindo. Se você realmente gostou e tem cuidado e carinho por essa mensagem, espalhe ela também para os seus amigos na sua página. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir e entender melhor o Evangelho. Então, meus amigos, eu me despeço daqui. Muito obrigado por ter estado conosco aqui na Every Nation Lisboa. Até o próximo domingo com a próxima série. E para você que fica aqui, clica no link, nós vamos conversar daqui um pouquinho. Tchau, tchau!